Tá gravando, professor. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Essa é uma webconferência da disciplina de Cálculo Integral e Diferencial 1. Nós temos, então, o nosso início, visto que no próximo domingo, vai ter a prova. A gente quer fazer uma revisão da prova, né? Fizemos uma prova simulada aí e vai dar base para vocês terem sucesso aí no domingo. Márcia, você está me ouvindo? Podemos começar com a resolução da prova? Então, Márcia, não sei se você acessou na plataforma a prova simulada. E eu disse, na ocasião, que essa prova vai servir de base para vocês resolverem a prova presencial. Então, essa prova, assim como a simulada, ela vai ter 6 questões, exatamente como está aqui na prova presencial. E eu vou começar, então, com a primeira. E assim que você tiver alguma dúvida, se conversa, a gente volta aqui, tá? Então, essa primeira questão aqui diz o seguinte: é determinar os pontos de máximo e de mínimo relativo à função definida por. Então, nós temos essa função aí. Tá dando para ver, Márcio? Quer que aumenta mais um pouco? Vou ver aqui. Então, essa é a função, ó. 3x à quarta menos 2x quadrado mais 5. Assim. Então, o que você vai fazer aqui primeiro? Vamos por passo. Se quiser anotar no seu caderno aí. Então, qual que é o primeiro passo? Você vai derivar esta função aqui, ó. Passo 4 multiplicando 3, dá 12, E tira uma unidade do x. Tá x à quarta, fica x ao cubo. 4 vezes 3, 12. 4 menos 1x ao quadrado. Menos, aqui está 12x ao quadrado. Passa, o expoente, passa multiplicando 24, tira uma unidade do x, que está 1, elevado a 1, fica x. E a derivada de um número é 0. Então, ficou como 12x ao cubo menos 24x. Aí você pode simplificar, se você quiser. Aqui, no caso, dividir tudo por 12. Então, a função derivada, é x ao cubo menos 2x. Então, o primeiro passo, você vai derivar. Bom, qual que é o segundo passo? Você vai achar as raízes dessa função. Então, quais são os números que, substituído por x, no x vai dar 0. No caso aqui, eu coloquei em evidência. Tem x e x, Coloquei x em evidência. Aí eu tenho x aqui dividido por x ao cubo, dá x ao quadrado. E aí, 2x dividido por x dá x. Então, eu encontrei aqui x que multiplica x ao quadrado menos 2 igual a 0. E como tem aqui para duas igualdades, uma você faz x igual a 0 e a outra x ao quadrado menos 2 igual a 0, já fiz direto, passo 2 para o segundo membro, aí fica x igual a mais ou menos raiz de 2. Então, repetindo, você deriva a função, aí o resultado da derivada você acha as raízes. Achou mais ou menos raiz de 2, que eu coloquei em evidência, x ao cubo menos 2x, eu coloquei x em evidência e dividi.
x ao cubo por x de x ao quadrado e menos 2x por x dá menos 2. Bom, então já estamos no terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Como aqui está falando, ó, que eu quero encontrar os pontos de mínimo, né? Eu vou achar a função. Aqui a função é x à quarta menos 12x ao quadrado mais 5. Então, você vai atribuir o valor zero. Esse zero, ele é fixo, né? Se você substituir zero na função, essa função aqui, se eu substituir zero, vai sobrar o quê? O 5. Está aqui, ó. Aí você vai substituir raiz de 2 na mesma função, que é esse raiz de 2, esta função aqui, e vai substituir raiz de menos 2 nesta função aqui, ó. Aí você encontra esses valores aqui, ó. Aí, finalmente, você vai encontrar os pontos. 0, quando é 0, deu 5, é um ponto. Quando é raiz de 2, dá menos 7. Quando é menos raiz de 2, aí dá menos 7. Então, eu gostaria de saber se tem alguma dúvida, porque vai ser uma questão inicial delas. O que eu mudei são só os dados, viu, Márcio? Você tem alguma dúvida como encontrou o 7? O menos 7, você vai substituir raiz de 2 nessa função aqui, ó. Então vai ficar 3 que multiplica a raiz de 2 elevado à quarta, né? E vai dar raiz de 2 à quarta é 4, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2, 4 vezes, né? Vai dar 4. Aí menos, aí se multiplica. No lugar do x, você coloca raiz de 2. Então, tanto esses valores que estão aqui, ó, menos 7, você vai substituir raiz de 2 e raiz de menos 2 nesses valores. Tá? E quando você pega, deixa eu fazer aqui para você, quando você pega x à quarta e vai fazer raiz de 2 elevada à quarta, isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Que você vai multiplicar 4 vezes o raiz de 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, que vai dar 4. Então, quando você substitui raiz de 2 aqui, vai dar 4, né? Aí 3 vezes 4 já tem 12, né? Aí você coloca aqui menos 12 vezes x ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, é dar 24, né? Certo? É só substituir. Tudo bem, Márcio? Aí, quando você for fazer, você refaz essa prova. Questão aí, tira a sua dúvida. Alguma outra pergunta? Olha, eu
Eu esqueci de colocar esse detalhe. Eu vou ver se você é do qual polo. Tá? Eu quero ver quem que vai estar no polo Cuiabá, mas geralmente o pessoal não deixa usar a calculadora, não. Viu? Na minha, eu esqueci de colocar isso aí. Se eu conseguir avisar os professores, né? Tudo bem, senão vai ficar sem a calculadora mesmo. Certo? Que eu não avisei os professores. Nós podemos passar para a segunda, Márcia? Mais alguma pergunta da primeira, não? Então vamos lá na segunda questão. É dada uma função. Pode observar aqui a função. É menos 4x mais 12. Ela vai ser decrescente porque o valor que está multiplicando o x aqui, ele é negativo. Certo? Então, a primeira questão. O ponto onde o gráfico corta o eixo y. O que você vai fazer aqui? Onde você vai calcular? O ponto onde o gráfico corta o eixo y é o x igual a zero. Então, você vai colocar zero aqui e zero aqui. Colocando zero aqui, ó, sobra quem? O 12, né? Então, o item A, o ponto onde corta o eixo y é o 12. Tudo bem? E aí agora vem o esboço do gráfico. Então, o gráfico aqui é muito simples, né? Observe bem, ó. Você coloca o x, o y. Tem esse 12 que você achou, é onde corta o eixo y. Então, você já coloca no eixo y 12. E esse 3, de onde que saiu esse 3? Você iguala, você coloca assim, ó, menos 4x mais 12, você iguala a zero. Vendo aí? Que eu coloquei? Aí acha o valor de x. Aí, ó, menos 4x igual a menos 12. Fica aí por menos 1, né? Aí fica x igual a 12 dividido por 4. X igual a 3. Certo? Então, esse 3 é que você vai marcar no eixo x, que é a raiz ou zero da função. Certo? Então, aqui é bem simples, né? Então, vamos para o item C. O conjunto aqui, ó, em que f de x é crescente ou decrescente. Então, nós já falamos, né? Que como o A aqui é negativo, o número que multiplica x, o coeficiente regular é negativo, a função é decrescente. Até pela característica aqui do gráfico. Ó. Certo? Parece que o Roberto entrou aqui na... Tá me ouvindo, Roberto? Então, ela vai ser sempre decrescente quando o A é negativo. Menor que zero, decrescente, até pelo próprio gráfico, né? Então, segue essa bolinha aqui, ó. Aqui está decrescendo. Se o A fosse positivo, ó, segue aqui a reta. Ó. Ele seria assim, ó. Ok? Roberto, está me ouvindo, Roberto? Responde aí. Então, nós já estamos no item C. Então, aí acabou. Então, o que tem a letra A? A segunda questão.
é para achar onde que corta o eixo Y, né? Substituímos aqui por 0, deu 12. Aprendemos a fazer o gráfico, né? O 12 no eixo Y e a raiz, que eu já mandei para você. É só unir esses dois pontos aqui. E a função é decrescente, porque o A é negativo e o próprio gráfico já está indicando, né? Tudo bem? Podemos ir aí para a terceira. Então, a terceira questão. Terceira questão, você vai fazer 4 procedimentos, se você quiser anotar aí. Então, estou inquisilado aqui com o tamanho da minha tela aí para vocês. Então, na terceira questão é obter a equação da reta tangente, dada a função x² mais 5x menos 2, no ponto de abscissa. A abscissa é o valor de x. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa função x² mais 5x mais 2, primeiro passo, pode escrever aí. Você vai derivar. Então, o primeiro passo é derivar. Derivar quem? A função dada. Qual que é a função? x² mais 5x mais 2. Então, qual que é a derivada de x²? Aqui, ó. 2x, né? Passo 2 multiplicando. Qual que é a derivada de 5x? É o 5, né? Aqui o 5. Qual que é a derivada do 2? É 0. Então, o primeiro passo é esse aqui, ó. Você deriva da 2x mais 5. Aí o segundo passo, não foi dada a abscissa 1, certo? Foi dada a abscissa 1. Então, o que você vai fazer? Você deriva, como a abscissa é o valor de x, tá ouvindo então, né, Roberto? Qualquer coisa é você entra em contato aqui pela mensagem. Então, nós já temos o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. O segundo passo, você vai substituir o valor de x igual a 1 na função derivada. Certo? Então, você derivou, pega o valor de x, substituindo aqui no lugar do x, vai colocar menos 1. Então, vai ficar f de menos 1, 2 vezes menos 1 mais 5, deu 3. Certo? Menos 2 mais 5 deu 3. Então, você já tem um ponto aí. A abscissa x, quando substituído, encontra 3. Então, para o ordenado, 1 e 3. Tudo bem? Pode ir para frente. Como só tenho vocês dois como alunos, vocês têm que me dar o toque aqui, tá? Então, vamos lá, então. Aí, agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é o seguinte. Você tem a função que foi dada, né? x² mais 5x mais 2. Você vai substituir o menos 1 nessa função. Então, veja só que o menos 1, ele substitui na derivada e substitui na
função. Essa função x, dá o caractere. Essa função x ao quadrado, está aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 2, no terceiro passo, substitui menos 1 na função. Esse é o terceiro passo. Que função? A função dada inicialmente. Então, vai ficar aqui, ó, menos 1 ao quadrado, mais 5 vezes x, que é menos 1, mais 2. Certo? Então, tem ela aqui, ó. É o x ao quadrado, mais 5x, mais 2. Encontrou menos 2, certo? Então, você tem menos 1 e 2. Aí, você vai e coloca a função aqui, ó. Y igual a x mais b. Tudo bem? Então, y igual a x mais b. Então, esse valor que você... Oi? Isso aqui esse y é a mesma coisa que f de x. Você agora, o que você quer achar? Você quer achar uma equação. A equação é dessa forma aqui, ó, x mais b. Certo? Então, esse menos 2 que você acabou de achar aqui, ó, é esse menos 2 daqui. E esse AX mais esse 3 é o 3 que você vai pegar daqui, ó. Certo? Esse 3 está tipo assim, ó, XY, né? Certo? Esse 3 você traz de lá. Tudo bem? Bom, e aí, para terminar, o x é menos 1, né? E x é sempre, você vai colocar menos 1. O que você tem? Menos 2 mais 3 vezes x, que é menos 1, mais b. Aí, ó, menos 2 igual 3 vezes menos 1 mais b. Você encontra o valor de b. Aí, como a função é dada como y igual a x mais b, o a eu já tinha colocado ali que é 3, certo? E o b você acabou de achar que é 1. Certo? Vocês têm que debruçar na resolução desse exercício, que a prova está parecidíssima com essas questões. Viu? Então, revisando, dada a função, quero achar a equação tangente, você deriva, substitui o abscissa nele, forma um par ordenado, 1 e 3. Aí você pega a função dada, substitui novamente o menos 1. Eu já tinha falado, o menos 1 ele substitui na função derivada e na função que originou a função derivada. Aí dá menos 2. Pega a função genérica. Esse menos 2 aqui que você acabou de achar é o y. Coloca menos 2. E esse 3 que está aqui é o valor que está aqui. Aí você vem, substitui, né? Então estava aqui. Quem que é x? X é o menos 1, que já foi dado aqui, ó, é a abscissa, menos 1. Aí substitui, né? Acha o valor de b. Então você já tem o a, que é 3, e o b,
que é um que você achou. Então, y igual a x mais b, ou seja, y igual a x mais 1. Tudo bem, pessoal? Posso dar continuidade na outra questão? Então, agora nós vamos mudar a página. Agora vamos para a quarta questão. Essa quarta questão aqui, aqui está de graça, né? Calcule a derivada das funções abaixo. X ao quadrado mais 5x. Vai pegar o 3, passar multiplicando, né? E tira uma unidade do x. Derivada de 5x é 5. Certo? A questão aqui está tranquilo. Agora vamos aqui a regra da cadeia, né? Você tem duas funções diferentes, certo? Você tem uma função x e uma função logaritmo imperiano natural. Então, você vai chamar uma de u, outra de v. Certo? UV. Aí você vai derivar. Qual que é a derivada de x? É 1. Qual que é a derivada de ln? É 1 sobre x. Certo? Tudo bem? Aí agora tem a regrinha. Derivada de u vezes v mais derivada de v vezes u. Derivada de u é 1. Nós já vimos aqui. Ó. O v, quem quer ver? Ln de x. Derivada de v', quem quer v'? 1x. Derivada de u vezes u é x. Então, o linha v mais o linha u. Derivada de u' é 1, de v ln de x mais 1 sobre x. X com x corta, né? Bom, 1 vezes ln de x, ln de x. Alguma dúvida, pessoal? Então, essa é a terceira, né? A C. A C, ele é dado um polinômio e está sendo elevado ao quadrado. Certo? Então, o que você vai fazer aqui? Você pega o 2 que está aqui, passa multiplicando. Certo? E repete toda essa expressão aqui. Ó. É só 2 vezes, vai ficar x à quarta, menos 3x ao quadrado, mais 1 vezes. Aí você faz a derivada interna disso aqui. Ó. Certo? Você passa multiplicando, repete a expressão aqui e depois deriva isso aqui internamente. Qual que é a derivada de x à quarta? 4x ao cubo. Qual que é a derivada de x? Menos 3x ao quadrado, menos 6x. Derivada de 1 dá 1. E aí pronto. Peguei o 2, né? Multipliquei por x à quarta. Dá 8x à quarta, 6x ao quadrado, 6 vezes isso aqui. Aí não precisa multiplicar isso aí que vai dar um monstro de coisa.
certo? Então, como que é? Passo 2 multiplicando. Repete e deriva o interno aqui, deixa quieto. Essa regra de L'Hopital, eu cometi um erro com ela, viu? Já mandei para um e-mail para os professores, eu abaixei outra questão aqui, vou passar para vocês então a 5B, eu vou mudar da prova. Eu errei no cálculo de uma raiz. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui a regra do L'Hopital. Vamos ver aqui se dá para... Está dando para ver aí, pessoal? Estão visualizando? Marcelo, essa não é a cópia que está lá, estou falando essa que está aqui agora, que eu montei agora ela, fui fazer uma revisão. Quero saber se estão visualizando aqui na tela. Essa aí vocês não têm a cópia dela. Certo, Márcio? Ah, você já imprimiu essa já? Tá bom demais. Então, olha só. O que diz a regra de L'Hopital? Quando você tem uma expressão e quando você vai substituir, é um limite, né? Limite quando x tende a 1. Aí o que eu fiz? Substituí 1 aqui, deu 6 dividido por 0. Aí dá uma indeterminação. Então, uma regra prática diz que você tem que derivar essa expressão. Então, derivando x ao cubo mais x ao quadrado menos 5x, deu 3x ao quadrado mais 2x menos 5. Derivando x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 1x menos 5, deu 3x ao quadrado, 14x mais 11, 0. Então, trabalhei aqui. Aí, se você, de novo, substituindo aqui novamente, vai dar indeterminação também, olha só. Substituindo 1, vai ficar 3 mais 2, 5, menos 5, 0. 3 mais 11, 14, 14, 0. Vai ficar 0 sobre 0, dá indeterminação. Então, o que diz a regra aqui? Você vai achar as raízes do numerador e do denominador. Então, encontrando essas raízes, você encontrou aqui menos 4/3. E aqui eu mandei errado para vocês. Essa aqui é que eu fiz errado. 5B. Deixa eu mudar ela aqui. Deixa eu ver, colocar. Espera aí só um pouquinho.
Então, o que aconteceu quando eu resolvi essa expressão aqui? Ó? Você acha as raízes, né, dessa primeira e acha as raízes da segunda. Então, qual que foi meu erro? Ao invés de 4/3, era 5/3. Certo? E aí, o que vai fazer aqui nessa questão? Você coloca aqui, ó. São duas raízes, né? Aí é x menos 4/3 e x menos 1. Aí pega outra raiz, 11/3 e 1, né? Fica x menos 11/3 vezes x menos 1. Essas duas aqui cancela. Aí sobrou o quê? X mais 4/3, x mais 11/3. Certo? Como x é 1, né? Então ficou 1 mais 4/3, 1 menos 11/3. Cancela isso aqui. X igual a 1. E aí? Tudo bem, pessoal? Eu vou... Fiz uma coisa aqui errada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Só carregando aqui um arquivo. Vamos dar início aqui.
Então, isso que eu estava falando aqui para vocês, que na verdade esse foi o meu erro. Era menos 5/3. Coloquei 4/3, na verdade é 5/3. Eu errei no cálculo da raiz. Aí quando você vai substituindo aqui, ó, vai dar menos 1. Então é bom vocês ficarem atentos a essa questão aqui. Tudo bem? Certo? Então, essa era a 5B. Vamos voltar então aqui para o gabarito. Nós estávamos na regra do hospital. Essa questão aqui, ó, 100 quadrado em 5, quando x tende ao infinito. O limite você substitui. Se não tiver nenhum problema, você resolve facilmente. Se houver problema, você tem que aplicar as regrinhas, né? Então aqui, ó, vai ficar infinito ao quadrado. É infinito, né? Um número infinitamente grande somado com 5 é infinito. Qualquer número dividido por infinito vai dar zero, a não ser quando for 0/0, que dá indeterminação. Então, 100 dividido por um número infinitamente grande é zero. Certo? Então, vamos para a última questão. Aqui está perguntando, né, se a função é contínua em x igual a 1. Então, aqui são dadas duas funções, 3x menos 5 e a outra função 2, certo? Então, para x igual a 1. Então, você pega, substitui, né, no lugar do x, coloca 1, vai dar menos 2. Essa f de x igual a 2, quando x igual a 1, f de x é 2. É uma função constante, né? Então, f de 1 é menos 2. A outra função é 2, eles são diferentes, né? Para o mesmo valor, um dá menos 2 e o outro dá 2. Então, quando é diferente, a função é descontínua. Se fosse igual, seria contínua. Então, gente, a prova é isso aí. Nós ainda temos mais 5 minutos, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Eu sei das dificuldades que tem, a gente está trabalhando à distância, né? Então, tudo que vocês puderem escrever na prova, colocar observação, coloca, que eu vou levar tudo em consideração. Certo? Alguma pergunta? Você não viu o resultado da B? Eu vou passar de novo ela para vocês. A B é essa aí, tá? Tá dando para visualizar? As provas vai ser desse modo mesmo, só vou mudar os valores. Tá? Não vou complicar a vida de vocês, não. Então, treina esse modelo de prova aí e fique sabendo, se vocês saírem bem, né,
entenderem bem essa resolução, vocês fazem a prova tranquilo. Ok? Mais alguma questão, pessoal? Uma dúvida? Já podemos encerrar, então? Tá, boa noite a todos, fiquem com Deus, boa prova, qualquer coisa, entre em contato comigo. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação, tá? Roberto, você é de Ponte Lacerda, né? Engraçado que essa web era mais para o pessoal de Ribeirão Cascalheira, não apareceu nenhum aluno. Tiago, tá me ouvindo, Tiago?